Você já parou para prestar atenção que muitos dos exercícios que são ensinados hoje no Mat Pilates são muito diferentes dos que estão descritos, de como estão descritos no livro de Joe? Bom, primeira coisa que eu preciso te falar é, meu nome é Débora Jati, sou professora de Educação Física, especialista em Pilates e em Cinesiologia, Biomecânica e Treinamento Físico. O que eu estou aqui para te falar hoje é que, primeiro, existe um livro que Joseph Pilates escreveu e esse livro, na realidade, são dois. Ele está aqui na minha mão como a obra completa de Joseph Pilates. O meu tá velhinho, surrado, porque eu já li muito, já usei bastante. E se você tem, eu espero que você já tenha feito a mesma coisa com ele. Se você não tem, você precisa conhecer esse livro. Mas a segunda coisa que eu tenho para te falar é que, analisando, estudando, eu já tenho 10, vou fazer 11 anos de trabalho com Pilates, analisando e estudando tudo que a gente tem hoje, descrito, deixado, né, no legado de Joe, a gente percebe que hoje os exercícios eles são ensinados de maneira muito diferente. Então, o que eu estou aqui para te apresentar é um novo olhar para o Mat Pilates de Joe. Bom, esse quadro, né, que os meus alunos da mentoria carinhosamente apelidam de dicionário, né, do Mat, nele a gente tem aqui as opções dos exercícios de acordo com como está descrito, as mesmas figurinhas, né, que estão aqui no livro de Joe. E o que eu quero hoje te apresentar é o exercício The 100. Então eu vou ler aqui rapidamente para você e ao mesmo tempo eu já vou te pontuando aqui. Primeira coisa que eu quero fazer eu vou colocar aqui aonde começa e onde termina o exercício do 100, né? O The 100. Aqui no nosso quadrinho, ele é isso bem aqui, ok? Então essas 4 figurinhas, elas correspondem ao The 100, né? Então assim, eu vou para cá, para esse lado. É muito interessante como a gente verifica que nesse exercício, o Joe, né, a figura principal do movimento é essa que está aqui. E nessa figura a gente vê o quanto que ele fazia diferente do que a gente vê hoje. Bom, então, a gente precisa analisar, primeiro ponto, eu não estou aqui para falar que as pessoas estão fazendo o exercício errado, que as pessoas estão deixando o legado de Joe, não é isso. O que eu estou aqui para falar é que a gente tem mudado o método, né, de maneira, acredito que até intuitiva, e isso não é ruim, desde que a gente não perca o objetivo do exercício. Sempre falo isso e vou falar eternamente, eu já sou até chata de tanto repetir isso, mas é muito importante que a gente saiba o real objetivo do método, né? Se a gente modifica o exercício de modo que a gente não perca o real objetivo, isso não é ruim. Isso pode ser tanto uma adaptação para que o nosso aluno chegue ao, de repente, o objetivo final, né, do exercício à la Joe, né? Assim como seja uma progressão para que ele se desafie muito mais, né? Então, o que eu quero falar para vocês aqui são algumas coisas que eu conheço sobre o método Pilates, que eu já estudei, e principalmente sobre o The 100, né? Então, normalmente, a gente verifica o The 100 sendo um exercício que eu vou mexer aqui nessa outra figurinha para não ficar ruim. Ele normalmente é ensinado, né, com as pernas a 45 graus. Então, isso daqui não é errado, tá? Mas não é o exercício da mesma maneira como o Joe fazia. Joe fazia, tá escrito no livro dele, a 5 centímetros do colchonete ou do chão. Vou ler para vocês a posição 1, do jeitinho como ele falou. Posicione-se conforme ilustrado, deite-se esticado sobre o colchonete ou o chão. Estenda os braços para frente, na largura dos ombros, tocando o corpo com a palma da mão para baixo. Joe dizia que a palma da mão era para baixo. Então, às vezes, a gente vê alguns alunos ou até professores fazendo o exercício assim, ó, com a posição neutra. Não, Joe dizia no livro dele, palma da mão para baixo, tá escrito aqui. Estenda as pernas para frente, bem juntas, e ele falava joelhos travados. Hoje a gente já entende, né, que o joelho travado de Joe não é o joelho esticado, é o joelho realmente travado em si, é um joelho conectado, né? Isso é muito importante, joelho conectado, pernas conectadas, era mais ou menos isso que ele queria falar.
Estenda os pés, os dedos dos pés, apontando para frente e para baixo. Então, era pontinha de pé de bailarino, né? Não obrigatoriamente precisa ser assim para todos os alunos. Eu costumo falar que se o teu aluno é bailarino, por exemplo, não faz sentido você dizer para ele fazer ponta. Você tem que pedir o contrário, né? Se você está vendo que o que ele precisa é de outra coisa e isso não vai perder o real objetivo do exercício, modifique o exercício para aquele seu aluno, mas não tome aquilo como um padrão. O padrão é esse e ele pode ser modificado de acordo com cada aluno, a partir com o que cada aluno precisa, sem perder o real objetivo do exercício. Ficou claro? Se não ficou claro, manda uma mensagem aqui, coloca um comentário aqui para eu poder te ajudar a entender direitinho, tá bom? E aí na posição 2 a gente tem, inspire lentamente, eleve os pés a 5 centímetros acima do colchonete ou do colchão, eleve a cabeça com os olhos focados nos dedos dos pés. Então aqui ele já levantou e o olhar dele está direcionado para a ponta dos pés, tá? Eleve os braços aproximadamente 15 a 20 centímetros acima das coxas. Tá? Então, essa é a posição de entrada do exercício. Nesse momento, o que a gente sempre fala, né, pro aluno? Antes de começar o bombeamento, né, o real exercício do mat, do The 100, acha o teu two-way stretch. Então, aqui, minha figurinha já está toda arriscada. Aqui você vai achar o seu two-way stretch, as suas oposições de forças, né? Uma força que te puxa para uma ponta e uma força que te puxa em outra. E, ao mesmo tempo, ela te conecta, te enraiza no colchão. Tá? Então, tudo isso é usar princípios e conceitos do método do Pilates ao mesmo tempo. E simplesmente só nesse primeiro momento, o teu aluno, se ele não estiver preparado, ou até mesmo você, se você não estiver preparado, se você não conhecer como usar esses conceitos, esses princípios, né? Que é muito importante essa fase inicial do aluno, que aqui na mentoria nós chamamos do aluno básico. Então, se o teu aluno não souber exatamente realizar, usar esses princípios e esses conceitos fundamentais do método, ou ele vai fazer errado e pode se machucar, ou ele não vai conseguir atingir o objetivo do exercício, e aí ele vai dizer que o Pilates é chato, que o Pilates não presta, né? Que isso é muito comum. Porque eu não tô cansando, isso e aquilo, apesar de que isso não tem nada a ver, mas ele não vai ter os resultados, e a partir do momento que ele não tem os resultados, ele diz que o Pilates é que não presta, mas o que não tá certo na realidade, o que tá errado o caminho aí é a metodologia que está sendo empregada, né? E aí você não vai conseguir fazer o exercício, porque vamos dizer que ele vai fazer, sei lá, a sequência completa aqui, que é super difícil, mas lá no terceiro exercício ele já está cansado de ser exigido uma coisa que nem ele sabe fazer. Tá? Então, é muito importante que você compreenda que o seu aluno ele passe por essa fase de básico intermediário, básico avançado, para então ele ir para o intermediário básico e assim por diante. Mas voltando aqui, na nossa figura 3, que foi a figura que eu escolhi hoje para a gente conversar mais ainda, né? Nós temos aqui no livro, expire lentamente, eleve e abaixe os braços rígidos. E a mesma coisa que eu falo para vocês, não é que ele queria que fosse travado, o objetivo dele é que fosse tudo conectado, que a gente vê muito, aluno fazendo assim, né? Tipo, fazendo de qualquer jeito mesmo o exercício. É tudo conectado, dedos juntos, braço conectado, ombro conectado, acha o upper back, acha o powerhouse e ativa o corpo, né, para fazer o exercício. Agora, eleve apenas a parte dos ombros sem tocar o corpo em um raio de aproximadamente 15 a 20 centímetros. Mentalmente, conte 5 movimentos enquanto expira lentamente. Então, é 1, 2, 3, 4, 5. E depois, alterne com 5 movimentos similares enquanto inspira lentamente. E aí, novamente, 1, 2, 3, 4, 5.
Inicie com apenas 20 movimentos e gradualmente adicione a cada vez séries de 5 movimentos até que se alcance o número máximo de 100 movimentos. Então, o que Joe dizia? Ele sabia que 100 não é para qualquer um. Ele sabia que 100 era muito difícil, mas aqui ele já estava te dando aquela ideia de básico, né? 20 movimentos. 20 movimentos, ou seja, 2 respirações completas. 20, você conta até o 20. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 20. Parou, desceu e descansou. Descansou entre aspas, né? Preparou para o próximo movimento. Mas, e ele fala também como que você vai evoluir esse seu aluno. Evolua de 5 em 5 movimentos a mais. Então, é muito importante você compreender que, obrigatoriamente, muitas pessoas pensam assim, o clássico ele é sempre do mesmo jeito. Não, ele não é sempre do mesmo jeito. Pelo contrário, de verdade, eu trabalhei já com contemporâneo e eu trabalho com clássico hoje. Todas as pessoas que passam pela mentoria, que passam pelo treinamento aqui com a gente, falam sempre a mesma coisa. Eu pensei que o clássico fosse muito a mesma coisa o tempo inteiro, só que no clássico a gente percebe que a gente tem muito mais variação e adaptação do exercício do que no próprio contemporâneo, porque a gente tem um padrão a ser seguido, mas desse padrão, a gente ramifica ele para uma adaptação, deixando mais fácil, ou para uma progressão, deixando mais difícil, tá? Então, essa aqui é o que ele pedia, né? A descrição do exercício na posição 3. E no final ele coloca assim, nunca exceda 100 movimentos. Ou seja, é the 100, apenas 100. Chegou no 100, pula pro próximo. Tá? Então, é muito importante esse posicionamento, né? Os pés, a cabeça, o braço, tudo muito conectado, enraizado aqui no colchonete. Débora, mas e se meu aluno não consegue fazer assim? Faz com ele a 45 graus, faz com ele a 90 graus, faz com o pé apoiado no colchão e joelho dobrado. Isso são maneiras de você adaptar o exercício para que você não perca o real objetivo. Né? Então, se você não conhece os objetivos de exercício, tem alguns que eu já deixei aqui no meu Instagram, dá uma olhadinha. Se você não segue o meu Instagram ainda, siga, tá? É @jatideb_oficial, Deb com Y. E você, nele, eu tenho um PDF que a gente disponibilizou para algumas pessoas, que ele é exatamente dessa maneira, ele fala só os objetivos de cada exercício. Se você tiver interesse no PDF, também deixe uma mensagem aqui, que a gente vai conversar mais no Direct Message, para a gente poder verificar como que você consegue esse PDF também, tá? Na posição 4, ele fala, relaxa completamente. Hoje, né, estudando, analisando tudo, eu sempre indico que antes de você relaxar completamente, a gente retoma a essa posição aqui, né, de achar o two-way stretch novamente, de manter o two-way stretch antes de descansar, para o corpo se energizar. Sempre ele tem umas observações aqui, então para a gente finalizar o vídeo, a gente vai conversar sobre essas observações. Ele fala, de início você provavelmente não conseguirá seguir as instruções conforme ilustradas nas fotos. Isso prova como estes e os demais exercícios serão bons para você. No entanto, com paciência e perseverança, você deverá finalmente conseguir alcançar os objetivos demonstrados, acompanhados de uma saúde normal. Então, o que ele fala aqui, esse aqui é só o começo e faz parte você sentir desconforto, faz parte você ter dificuldade no início, mas o que vai realmente fazer com que você tenha os resultados é a sua paciência e a sua perseverança, ou seja, desista de errar. Amanhã a gente conversa sobre o nosso segundo exercício, né, do sistema básico. A gente vai fazer uma série com os exercícios do sistema básico para que você conheça um pouco mais sobre cada exercício e analise direitinho, né, o que a gente tem em cada um dos exercícios. E amanhã a gente vai falar sobre o roll-up e eu te espero. Um beijo!